Olá, caros alunos e alunas. Nós vamos agora, né, nessa aula, trabalhar na nossa atividade assíncrona, tá? A gente tem 2 horas de atividade assíncrona para trabalhar, então a gente vai trabalhar com uso de tecnologia, principalmente de nuvem, né, para gerenciamento agrícola, tá? E aí, nesse contexto, a gente vai ver um pouco de geração de QR Code, né? Vai ver um sisteminha montado, na nuvem, para a gente trabalhar com rastreabilidade e organização, que é aquilo que a gente viu até o momento, tá? Que é imprescindível para qualquer área produtiva, né? Mas que no contexto de cooperativas, de associações e de empresas, obviamente, é extremamente importante, eu diria que é imprescindível, tá certo? Como vocês bem viram nesses 4 módulos que a gente trabalhou até agora, tá? Então olha só, nessa aula nessa videoaula, né, eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar esse gestor agrícola que vocês estão vendo aqui, tá certo? O que que é esse gestor agrícola? Ele é, basicamente uma planilha online, né, organizada como se fosse aqui um site, onde eu posso ter, obviamente, as coisas básicas, como entrada de produto, saída de produto, né, organização de talhões e tudo mais, mas eu posso ter indicadores gerais, tá, mostrando aqui o total de produtos que eu tenho cadastrado no meu estoque, né, o número de talhões que eu estou trabalhando na minha produtividade, na área produtiva, tá, o total de lotes, ou seja, quando eu produzo, né, em determinados talhões, milho, né, mandioca, o que quer que seja, eu consigo determinar lotes, tá? Dentro daquela perspectiva de lotes que é o que a gente falou na nossa aula, tá? Um lote ele é definido por um item produzido, tá? Num mesmo lugar, numa mesma série temporal, tá? No mesmo tempo, e que teve ou que tiveram os mesmos tratamentos, exatamente igual, tá? A gente consegue cadastrar fornecedores, clientes e operadores, tá? Então vejam que aqui a gente tem alguns gráficos, a gente consegue ter isso que a gente chama de dashboard, tá? Ou seja, é uma área onde a gente consegue ter uma visão geral daquilo que está acontecendo. Então aqui nessa planilha eu inseri alguns dados, tá? Nesse sistema de gestão, inseri alguns dados e aqui ele está mostrando um gráfico de gasto por mês, por exemplo, tá? Em barras. Como eu não inseri dados reais, inseri alguns poucos dados apenas para demonstrar para vocês, aqui só tem gasto em janeiro, tá? Mas se tivesse em outros meses aqui, ia mostrando os gastos. Estoque por produto, tá? Então a gente tem aqui quanto a gente tem na unidade que foi inserida de ureia, né, MAP, glifosato, enfim, tudo que foi inserido no sistema. A gente tem a distribuição geral aqui do sistema, um outro tipo de gráfico, então mostrando que a gente tem 5 operadores, a gente tem 11 produtos cadastrados, 5 talhões, enfim. Aqui a criatividade, ela é ilimitada, então o que você desejar você consegue fazer aqui, tá? E aí vocês vão dizer para mim: "Professor, isso é muito difícil, eu não sei fazer isso aqui", tá? A gente já vai conversar sobre isso. Olha só, vejam o que mais tem nessa planilha, né, tem aqui do lado o menuzinho, aqui eu tenho produtos, tá, então o que que eu consigo fazer nesse produtos aqui? Eu consigo cadastrar e ver os registros, tá. Veja então aqui que a gente tem o ID do produto, tá, o código interno do produto, então se você dá um código definido para determinado produto, o nome do produto, a marca, a categoria, princípio ativo, enfim, tudo que você quiser, você consegue adicionar aqui, tá. E aí aqui embaixo tem os registros que foram feitos, então, por exemplo, aqui só tem 11, mas se você tivesse milhares, você eh, teria dificuldade de achar, tá? Então você poderia facilmente colocar aqui herbicida, por exemplo. Ele vai puxar todos que têm a palavra herbicida em alguma dessas colunas aqui que estão registradas, tá? Aqui nesse caso, todas essas inserções estão com a mesma data, mas eu poderia facilmente colocar a data, que eu quero ver no dia 1 de 2026 o que que foi inserido. Tá? Como todos foram inseridos nessa data, ele só vai encontrar essa data. Se eu botar uma outra data, como não tem registro, ele não vai achar. Tá? Pode pesquisar pelo ID do produto, pelo nome do produto, enfim, tá? Consegue registrar talhões, tá? Vejam então que como é um sistema na nuvem, ou seja, depende de internet, depende do servidor que está operando por trás desse sistema, esse sistema ele é um pouco lento, ele não é tão rápido quanto se fosse um programa, um software no teu computador, tá certo?
Então, de novo, aqui talhões, o que que eu consigo registrar? O ID do talhão, que é automático, né? O nome do talhão, a área em hectares, latitude, longitude e altitude. Altitude, né, pessoal? Lembra que a gente mencionou sobre referenciamento geográfico, o georreferenciamento, que hoje em dia é extremamente importante, né? Então os clientes podem, ah, abrir lá um QR Code no teu produto e ver exatamente de qual talhão que aquilo lá, foi originado, aquela fruta que ele pegou, tá certo? A cultura, a safra, observações, e aí, a depender das suas necessidades, tanto de legislação, de normas ou necessidades que você queira adicionar aqui, você consegue fazer o que quiser. Temos botões de editar, de excluir, tá certo? Fornecedores, tá? Mesma coisa. É o mesmo estilo de, ferramenta, tá? Só que aqui é para fornecedores. Então, fornecedores de quê? De fertilizante, né? De insumos de maneira geral, né? Então, consegue colocar o nome, CPF, CNPJ e tal. Para que isso, né? Para que ter isso é importante? Porque quando a gente fala de organização, a gente precisa ter tudo isso aqui fácil. Para quê? Porque se a gente precisar emitir uma nota fiscal, a gente precisar fazer qualquer coisa nesse sentido, né, abrir um chamado em algum órgão fiscalizador, alguma coisa assim, a gente tem fácil o nome, o CNPJ, né, o contato, telefone, e-mail, endereço, tudo mais, tá certo? Clientes. E obviamente também pelo quesito de rastreabilidade é importante a gente ter esses contatos, porque se der algum problema de contaminação, de produto que não funcionar, a gente tem o contato rápido e fácil, não precisa sair atrás de papel, né, para buscar esses contatos. Então tem também registro de clientes aqui, tá certo? A gente consegue pesquisar, né, por qualquer um desses campos aqui, tá? Então eu quero pesquisar, por exemplo, a Maria das Graças, né? Eu vou botar aqui Maria. Olha aqui, já apareceu Maria das Graças, tá? Aí aparece Maria Hortifruti, o e-mail dela. Vejam que a coisa vai ficando mais fácil de ser organizada, né? Esse registro aqui puxou com Maria, porque o nome da pessoa aqui é Mariana Silva, tá? Todos esses dados, eles são fictícios apenas para mostrar para vocês. Operadores, eu consigo cadastrar aqui quem são os operadores, né? Os funcionários que trabalham nessa área produtiva. Por que isso? Porque quando eu tiver registro de produtos, de uso de produto, de aplicação de produto, por exemplo, eu consigo associar aquela aplicação, aquele registro com um determinado operador. Então, se deu um problema na aplicação de algum dia, por exemplo, eu consigo ir lá ver quem foi o funcionário que fez isso, né? Quem foi o operador que fez isso, e consigo entrar em contato com ele para saber exatamente o que aconteceu. E aí, talvez seja a parte mais interessante daqui, é que a gente consegue ir nessa aba QR Code aqui, tá? E aí o que que a gente consegue fazer, né? Aqui vai abrir todos os lotes que eu registrei aqui, tá? Então vejam, aqui no menu tem lote, né? A gente tem uma série de lotes, ó. Tomate italiano que foi produzido no talhão A, pimentão verde no talhão B. Eu vou aqui em QR Code, né? Clico nessa listinha aqui e vai abrir essa lista de lotes que eu tenho registrado no meu banco de dados, tá? Então eu preciso saber qual lote eu quero para gerar o QR Code. Eu vou clicar aqui no lote LT 2026-009 e vou clicar em gerar. Quando eu clicar em gerar, ele vai gerar um QR Code, tá? Esse QR Code, a partir do momento que a gente lê ele com o celular, ele vai mandar para um outro endereço onde vai me mostrar informações a respeito desse lote, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. eh, e mostrar para vocês exatamente. Ah, bom, eu consigo mostrar de outra maneira, tá? Eu não vou conseguir mostrar pelo celular para vocês. Mas se eu fizer isso aqui e botar esse endereço aqui, ó, é o endereço que esse QR Code vai mandar, tá? Olha só. Essa é a página que vai mostrar as informações desse lote. É como se, né, o cliente tivesse lá no teu produto, colocasse o celular nesse QR Code aqui e a hora que ele botar o celular nesse QR Code aqui, vai mandar ele para esse site aqui, para essa página aqui, tá? O que que diz nessa página? Tudo o que é necessário para que esse cliente, esse consumidor, saiba onde que foi produzido aquele produto. Então vejam, data da colheita, né? O status aqui está em produção, no caso é um lote que ainda não foi colhido, né? Já foi criado, mas não foi colhido. Tá? O código do lote, quantidade produzida 5.000 quilogramas até o momento, em qual talhão que foi feito, no talhão I.
Tem o ID do lote aqui. A safra 2026/1, então ela está ainda em produção, ou seja, ainda estão colhendo, né, já foi colhido 5.000 quilos, mas ainda tem mais, né. Qual que é o cliente destino, para onde é que vai essa produção? Coop Oeste, tá. E quais que são as observações? Colheita prevista para junho, né, o final da colheita. Qual que é o produto? Milho verde, tá certo? Então vejam que a gente consegue colocar uma série de coisas aqui, né, e eu vou mostrar depois uma versão para vocês que a gente consegue ainda colocar um mapa aqui associando também a questão do georreferenciamento que eu mostrei para vocês anteriormente, tá certo? Mas, para o momento, a gente vai construir esse nosso sistema, né? Vocês vão construir o sistema de vocês baseado naquilo que eu vou enviar, tá? Então, como eu falei, eh, esse é um sistema que de fato ele não é fácil de ser produzido, pessoal, mas hoje em dia, né, deixa eu mostrar para vocês aqui o que que é esse sistema. Olha só, é cheio de código, tá? Aqui então tem as páginas, vocês já vão entender o que significa, mas é cheio de código. Professor, como é que eu vou fazer isso se eu não entendo nada de código? Deve ser extremamente difícil de fazer, né? Então, eu também não entendo nada desses códigos aqui. Eu já trabalhei com programação em outras linguagens, tá? Mas eu não sei nada do que está sendo feito aqui, tá? Eu não sei o que que isso aqui que tá marcado aqui, que eu selecionei faz, tá? Porque quem fez tudo isso aqui para mim foi o Chat GPT, tá? Então eu sei que existe uma série de críticas às diferentes formas de a gente trabalhar com inteligência artificial, e que ainda tem bastante problema, principalmente no que a gente, no que tange, né, as alucinações e tudo mais, mas a gente pode fazer uso da inteligência artificial, para o bem, né, e para ajudar a gente no nosso trabalho, na gestão agrícola, nesse caso, tá? Tanto em termos de organização, quanto em termos de rastreabilidade, tá? Então, o que que eu vou fazer? Não vou pedir para vocês fazerem do zero no Chat ChatGPT, porque, por exemplo, eu fiz esse sisteminha aqui só para vocês, verem que é possível fazer e estimular vocês a fazer isso, se vocês verem que faz sentido dentro do contexto de vocês, né, de pessoal como produtor, ou de cooperativa, ou de associação, ou de empresa, né. E se de repente você pensar em outras coisas que você pode melhorar nesse sistema, por exemplo, né, eu vou disponibilizar o código, vocês podem utilizar, mas eu, assim, indicaria vocês fazerem do zero, né, com o auxílio do Chat ChatGPT, para que vocês tenham o sistema de vocês do jeito que vocês querem. Professor, então é só eu pedir para o Chat ChatGPT que ele vai me dar tudo pronto? Não é assim, óbvio, né? O Chat ChatGPT ele vai nos ajudar, ele vai fazer 95% do trabalho, mas toma tempo, tá? Então, por exemplo, para fazer esse sisteminha aqui, eu utilizei de 2 a 3 turnos, tá? Acho que foram 2 tardes e uma manhã. Eh né, o primeiro dia, o primeiro turno que a gente faz, pede para o ChatGPT, explica, né, que você está querendo montar um sistema de gestão na nuvem com, nesse caso, o Google Planilhas, que se o ChatGPT poderia auxiliar no passo a passo com isso. E aí você coloca o que você quer, olha, eu quero um dashboard, né, um painel onde eu vejo todos os dados, assim, as estatísticas, quero no menu também poder cadastrar e editar e excluir produtos, e nesses produtos eu quero registrar o ID do produto, a data de entrada, quem me vendeu, tem que detalhar passo a passo para ele, tá? Ele vai te dizendo o que você tem que ir fazendo, e aí, tá pronto, professor? Não. Vai, né, ter erro. Com certeza vai ter erro. Então, depois que o ChatGPT te diz o que fazer, ele te diz o que você vai esperar também. Então, ele te diz: faça isso, né? Por exemplo, eh, coloque esse código lá na pasta tal para que crie esse botão produtos, tá? Você faz isso e vai testar e possivelmente vai ter erro acontecendo quando você fizer isso. Aí o que que você faz? Pega esse erro, né, a mensagem de erro, joga lá no chat GPT e diz: olha, eu utilizei esse código, mas o seguinte erro aconteceu. O chat GPT vai tentar corrigir aquilo, te dar um novo código, você vai lá, atualiza e as coisas vão se ajeitando, tá? Passo a passo você vai construindo esse sistema aqui, tá?
Não é fácil, mas com a ajuda da inteligência artificial, a gente consegue ter esse guia, é como se a inteligência artificial pegasse a gente na mão e fosse levando a gente até o nosso objetivo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é, eu vou enviar para vocês, esses, códigos que vocês precisam colocar ali no sistema, vou mostrar para vocês como é que faz para vocês criarem esse sistema, ou seja, a partir do momento que o ChatGPT vai dando as instruções, o que que vocês têm que fazer, tá? E aí, eu quero que vocês implementem essa planilha, se quiserem, se sentirem estimulados, modifiquem com a ajuda do ChatGPT e tudo mais, mas para o momento, como uma atividade assíncrona, eu quero que vocês façam isso aqui funcionar e testem e brinquem com esse sistema, tá certo? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro ir no Google, tá? E vai escrever Google Planilhas. A gente vai abrir o Google Planilhas, tá? Com qualquer e-mail. E aí a gente vai fechar todas essas coisas que abrem aqui. Vamos primeiro colocar um nome nessa nossa planilha aqui, então Sistema de Gestão, tá? Eu esqueci de mencionar, mas essa ferramenta ela é gratuita. Obviamente que o Google não te dá espaço ilimitado para você trabalhar, mas ela é uma ferramenta gratuita que você consegue utilizar por muito tempo, tá? Então, mudamos o nome aqui em cima. Esse é o Google Planilhas. Não sei se todos vocês conhecem, mas esse é o Google Planilhas. Clicando aqui em cima, que é o título do arquivo, a gente muda o nome, tá? Sistema de Gestão. Beleza? Dei Enter, mudou o nome. Agora, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as nossas, o nosso banco de dados, tá? Deixa eu voltar aqui, tá? E voltar aqui. Nós vamos criar o nosso banco de dados, porque não esqueçam que o Google Planilha, ele é uma planilha, como se fosse o Excel, tá? Então, o primeiro vai ser BD underline produtos. O que que é BD? Banco de dados. O segundo vai ser BD underline entradas. Terceiro, BD underline saídas. Quarto, BD underline talhões. E aqui, pessoal, é extremamente importante que vocês cuidem para escrever exatamente como tá ali, tá? Eu sei que nem, como por exemplo aqui falta acento e tudo mais, mas escrevam exatamente como eu estou escrevendo para que depois o código reconheça esses nomes, tá? BD underline lotes, tá? Banco de dados de lotes. BD underline fornecedores. BD underline clientes. BD underline operadores e BD underline aplicações, tá? Eu acho que são esses, vamos colocar esse aqui, BD underline log, tá? Embora aplicações e log eu não tenha implementado ainda, mas são coisas que vocês podem implementar posteriormente, tá? O log era para ser um registro de cada vez que alguém insere alguma coisa ali, vai mostrar qual operador que inseriu, tá? Mas eu não implementei isso ainda nessa versão, tá? Então vamos lá. BD aplicações. Vocês têm que colocar exatamente o que está aqui em cima para ser o cabeçalho desse banco de dados, tá? Depois a gente tem BD operadores, BD operadores, tá? Fiquem tranquilos que eu vou mandar essas coisas para vocês, tá? O que vocês precisam colocar. Eu estou só fazendo aqui para quem ainda, porventura, não trabalhou com o Google Planilhas, consiga fazer isso junto comigo, tá? Então, esse é o BD fornecedores. Eu estou copiando aqui de uma outra tela e passando para cá, tá? BD underline lotes, BD underline talhões, BD underline saídas, BD underline entradas,
bd underline produtos. Não esqueçam de colocar exatamente como eu vou passar para vocês, tá certo? Então chegamos ao final, fizemos todos os bancos de dados, tá? E agora, professor, o que que precisa fazer? Agora, pessoal, nós precisamos permitir o uso de scripts, tá? Porque para aquele sistema rodar, precisa ter aqueles códigos por trás. Então, onde é que a gente vai ativar isso? A gente vai em extensões e vai clicar em apps script, tá? Aí vai abrir essa outra página aqui, que era aquela página onde tinha os códigos que eu estava mostrando anteriormente para vocês, tá? Então, por padrão, vem esse código.gs criado, tá? E o que a gente vai fazer é mudar, tá? Para code.gs. Code, só enter, tá? Code.gs. O .gs ele vai automático, tá? Assim como as demais extensões vão automático. Aí aqui eu vou tirar isso aqui e vou copiar o código inteiro que eu tenho do code.gs. Eu vou mandar isso para vocês, não se preocupem, tá? Aí nós vamos criar outra página, HTML, vai aqui no mais e clica em HTML e vai se chamar index, tá? Não precisa botar o ponto .html porque ele vai automático. Eu vou passar o código para vocês, vocês deletam isso aqui e copiam tudo aqui. Vamos criar a próxima página, mais HTML, style. Eu vou mandar para vocês de novo, tá? Vocês apagam tudo isso aqui e colocam aqui. Vou criar a página seguinte, javascript.html. Vocês vão apagar tudo isso aqui e colocar o que eu mandei para vocês. Vamos criar outra página, produtos.html. Tá? Apagamos e colocamos o que o professor vai mandar para vocês. Ó, aqui eu cometi um erro, vejam. Eu botei produtos.html, ficou .html.html. Tá errado, professor? Tá errado. Se deixar assim, o sistema não vai reconhecer e vai dar erro, tá? Então, o que que tem? Se errar assim, o que que faz? Clica nos três pontinhos, renomear e apaga esse ponto .html, tá? Próxima, crude.html. De novo, né? Crude sem o ponto .html, certo? E a última página, vamos copiar aqui o crude, né? O produto está certo, crude foi. Vamos criar outra página, público lote.html, tá? Que vocês apagam também e colam aquilo lá. E aqui eu errei de novo, né? Vejam como é fácil a gente errar nesse sentido, tá? Só para vocês terem ideia o que que isso aqui faz, tá? O code.gs ele vai ter todas as funções ali detalhadas do que o sistema precisa fazer. Esse index.html é a página inicial do sistema. Style.html é o que vai dar cor para o sistema, tá? Então o menu vai ser de uma cor, os botões vão ser de outra cor. JavaScript.html são outras funções que o sistema vai utilizar com essa linguagem em JavaScript. Produtos.html isso aqui é a parte onde registra lá os produtos, lote e tudo mais, tá? Onde vai ter aqueles formulários para cadastrar. CRUD vão ser as funções onde a gente vai fazer o que se chama de CRUD, que é create, read, o U eu não lembro o que que é, e o D é delete, tá? O que que é isso aqui, tá? É para a gente criar um novo cadastro lá no banco de dados, R é para ler, tá? Então, por exemplo, no momento que a gente cria o QR Code, a gente está lendo o banco de dados, e o D é deletar, tá certo? Bem, feito isso aqui, pessoal, o que que precisa fazer? Já está no ar? Não. A gente vai precisar, primeiro, salvar nesse botão aqui, tá? Salvar. A gente vai clicar em implantar, nova implantação. Aí aqui, ó, a gente vai selecionar um tipo de implantação, que vai ser app da web. Aí a gente vai colocar uma descrição, tá? Sistema de gestão agrícola. E aí vocês colocam o que vocês quiserem, tá certo? Quem pode acessar? Somente eu, qualquer pessoa com uma conta Google, qualquer pessoa. Eu recomendo que enquanto estiver na versão que vocês estão arrumando as coisas, fique somente eu, tá? Depois vocês podem mudar para qualquer pessoa, enfim, ou para qualquer pessoa com uma conta Google.
Aí a gente vai clicar em implantar, tá? Aí, o app da web exige, uma autorização de acesso, né, para que o script esse que a gente está colocando aqui, ele possa mexer naquela sua planilha com o banco de dados. Então a gente vai clicar em autorizar acesso, vai aparecer essa tela aqui, tá? A gente vai em avançado, tá? E a princípio tá certo e vai voltar para cá. Vamos ver. Ah, isso foi. Clica naquele botãozinho e continuar. Que a gente confia nesse script que a gente fez aqui, tá? Beleza. Aí ele vai abrir essa página aqui que vai vir o link desse site, que agora ficou um site, tá? Então, se eu clicar em cima aqui, ele vai abrir a página que está com esse sistema. Vamos ver se deu certo, se funcionou, tá? Então, aqui, ó, esse aplicativo foi criado por um usuário do Google Apps Script. Criei, não está aparecendo gráfico nenhum, porque eu acabei de criar as planilhas, elas estão vazias, tá? Então, se eu for em produto aqui, não vai ter nenhum produto cadastrado, estão vendo? O ID do produto é 1, porque vai ser o primeiro a ser cadastrado, tá? Vamos colocar qualquer coisa aqui, teste, teste, tá? Vamos botar teste em tudo, para ver se a gente consegue. Aqui vamos botar número, tá? Vou botar teste, 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 teste. Clicamos em salvar, espera, tá? Porque isso aqui é um sistema na nuvem, ele é lento, mas até foi, de certa forma, rápido, tá? Aqui, ó. Registro salvo com sucesso, ok. Tá? Se a gente clicar aqui em produtos, nem precisou clicar, ó, já atualizou aqui. Ó. ID1, teste, teste, exatamente aquilo que a gente acabou de adicionar. Professor, tá finalizado então? Tá pronto? Não. Essa parte do QR Code aqui, tá? Ainda precisa de mais uma implementação. Não está aparecendo nenhum lote porque a gente não cadastrou nenhum lote. Vocês vão pegar esse link aqui que a gente abriu, clica aqui em copiar, tá? Aí esse link foi copiado pro Ctrl+C, Ctrl+V lá de vocês, tá? Aí a gente vai aqui nessa página do Code.js, a gente vai lá para cima, tá? E a gente vai procurar, dar um Ctrl F aqui e procurar HTTPS. Vai vir para essa função aqui, ó, get base web app URL, tá? A gente vai substituir tudo isso aqui que tá aqui por aquele link que foi gerado para vocês, tá? Por quê? Porque depois o QR Code vai gerar uma página a partir desse link aqui, tá? Aí a gente precisa clicar em salvar aqui em cima, tá? Depois de salvar o projeto, a gente vai em implantar. E aí, ao invés de ir em nova implantação, a gente vai em gerenciar a implantação. Se a gente for em nova implantação, esse link vai mudar. Então tá aqui o sistema de gestão, tá? Tá aqui o link também, se vocês perderem. Vai nesse lapisinho aqui de editar, tá? E aí aqui vai aparecer todas as versões que vocês já fizeram desse sistema. Vai em nova versão e bota aqui sistema de gestão agrícola atualizado e clica em implantar. Dessa forma, essa atualização que a gente fez do link vai ser atualizado para o sistema, tá? E vai poder gerar o QR Code de forma correta, beleza? Então, com isso, pessoal, esse sistema ele está implementado. Se a gente voltar aqui, ó, na nossa planilha, já apareceu aqui no banco de dados de produtos esse valor. Professor, se eu quiser modificar ou adicionar algo por aqui, por essa planilha, eu posso? Pode. Eu não recomendo, tá? Recomendo fazer as edições aqui pelo sistema, mas pode modificar lá, tá? Eu recomendo por aqui porque tudo que vocês vão adicionar aqui, o sistema já entende o que vocês adicionaram aqui. Eventualmente vocês podem adicionar algum caractere, alguma coisa por aqui que o sistema não vai entender, tá? Então agora eu quero que vocês peguem esses arquivos e façam esse teste, implementem esse sistema de gestão e, se vocês acharem útil para o dia a dia de vocês, vocês podem modificar esse sistema como vocês quiserem, vocês podem criar o sistema de vocês, tá? E depois eu quero que vocês compartilhem lá comigo para eu ver como é que ficou, tá? Peço que vocês também incluam dados de vocês ou dados fictícios ali dos produtos, tá? De preferência dados fictícios para não ter nenhum problema, né? Façam uma simulação, vocês podem inclusive pedir para o chat GPT criar esses dados aqui e vocês mesmo adicionarem aqui por essa planilha, tá certo? Então é isso, caso vocês tenham qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando e eu vou tentando ajudar vocês, tá bom? Até mais!